Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Eu confeccionei ele com o fio Anne e usei a agulha de número 2,5. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que está assistindo, caiu aqui de paraquedas, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Como eu havia dito, eu confeccionei este caminho de mesa com o fio Anne e usei a agulha de número 2,5, atendendo a pedidos. Muitas pessoas pedem para eu trazer trabalhos feitos com linha Anne, então eu estou atendendo a pedidos e trazendo alguns caminhos de mesa. Vou trazer mais, espero que gostem. Deixa aqui nos comentários você que trabalha com o fio Anne e quer que eu traga mais caminhos de mesa com o fio Anne. Na largura, ele ficou medindo 44 centímetros e no comprimento de ponta a ponta ficou com 93 centímetros. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o quanto ele é fácil. Espero que gostem o quanto eu gostei. Então, esta é a nossa aula de hoje. Ele é bem fácil, como eu já falei, é bem fácil. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. É apenas composto de pontos altos e os pontos redes. Aqui é como se fosse uma flor estilizada. E a nossa última carreira, por toda a volta, eu fiz uma carreira de 3 pontos altos tombados. Aqui é apenas uma sugestão. Como eu sempre digo, usem a criatividade de vocês. Vocês são inteligentes. Podem fazer a última carreira da forma que quiserem. Aqui é apenas uma ideia, é uma sugestão. Então, esta é a nossa aula de hoje. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, que Deus abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o fio Anne da Círculo, esse novelo é 100% algodão, 500 metros, o tex dele é 295 e a cor é 6116. E vou usar a agulha de número 2,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer agora 115 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer um total de 115 correntes. Feita as 115 correntes, vamos marcar aqui a última corrente que fizemos e vamos fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isso, vamos voltar lá naquela onde nós marcamos e aqui nós vamos fazer o nosso segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada na nossa linha, entrar aqui na nossa corrente, laçar a linha, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar a nossa linha, tirar 2 argolas, laçar novamente e tirar as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Vamos fazer, então, para cada corrente da carreira anterior, nós vamos fazer um ponto alto. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira, a minha carreira base, minha carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui no total de 116 pontos altos, porque fizemos 115 correntes, e a corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos num total de 116 pontos altos. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Eu vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, como eu sempre falo, eu faço 2 correntes porque é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior,
pode sim fazer 3 correntes. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 2 pontos altos. Nós vamos ficar neste início com 3 pontos altos. Então, em uma ponta e na outra, nós vamos ficar até o final do nosso caminho. Nós vamos fazer até o final do nosso caminho de mesa 3 pontos altos. Feito isso, vou fazer 2 correntes, vou pular 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, vou copiar o nosso ponto alto. Então, fizemos aqui neste início um quadrado. Agora, eu vou fazer um total de 10 pontos altos. Então, eu já fiz um, vou fazer 2, 3, 4, vou fazer num total de 10 pontos altos. Fiz aqui, copiei aqui da carreira anterior 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Feito isto, vou fazer 2 correntes. Uma, 2, pular 2 pontos altos da carreira anterior e copiar o terceiro ponto alto. Deste lado, novamente, vou repetir os 10 pontos altos. Então, para cada ponto alto da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Vou copiar mais 10 pontos altos. Copiei aqui os 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Então, ficou desta forma. Agora, eu vou fazer 7 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos da carreira anterior, copiar o terceiro ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 quadrados. Vou fazer num total de 7 quadrados. Vou fazer mais 5, então, eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Fiz aqui 7 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrados. Então, o padrão dessa nossa carreira vai ficar desta forma. Então, encerrei aqui os 7 quadrados. Agora, eu vou novamente fazer os 10 pontos altos, um quadrado mais 10 pontos altos. Encerrando, vou fazer mais 7 quadrados. Então, vamos fazer assim até o final da nossa carreira. Lembrando que lá na outra ponta, nós teremos os 3 últimos pontos altos. Então, eu vou adiantar esta carreira, nós vamos apenas intercalar este gráfico. Eu vou adiantar e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui a minha segunda carreira, na verdade, é a primeira carreira do nosso gráfico. Essa nossa carreira de pontos altos é uma carreira base, que eu gosto de fazer para todos os caminhos de mesa. Então, a nossa primeira carreira do nosso gráfico é essa carreira que nós acabamos de fazer. Então, subi aqui com 2 correntes, copiei mais 2 pontos altos. Ficamos aqui no total de 3 pontos altos. Fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos da carreira anterior e no terceiro ponto alto eu copiei o ponto alto. Fiz 10 pontos altos aqui. Aqui neste meio, fiz 2 correntes, pulei 2 pontos altos, copiei mais 10 pontos altos. Aqui eu fiz 7 quadrados, 2 correntes, pulando 2 pontos altos da carreira anterior. No terceiro ponto alto, copiei o ponto alto. Então, eu fiz aqui 7 quadrados. Novamente, aqui eu fiz os 10 pontos altos, intercalados por um quadrado, mais 10 pontos altos do outro lado. Então, na verdade, são 20 pontos altos intercalados por um quadrado. Aqui eu fiz mais 7 pontos altos, e assim eu fiz até o final da minha carreira. Lembrando que aqui deste lado, nós vamos fazer novamente 2 correntes, pulando 2 pontos altos, e copiar aqui os 3 últimos pontos altos. Então, o que nós fizemos nesta ponta é o mesmo que nós fizemos aqui nesta ponta. Nós ficamos aqui num total de 3 grupos com 20 pontos altos. Então, 1, 2, 3 grupos. E 2 grupos de quadrados. Então, 1, 2. Esta é a nossa primeira carreira do nosso gráfico. Agora, na mesma forma que nós fizemos nesta carreira, nós vamos copiar por mais 3 vezes. Então, nós teremos 4 carreiras iguais. Já fizemos uma, vamos fazer mais 3. Da mesma forma, onde são pontos altos, nós vamos copiar os pontos altos, e onde são quadrados, vamos copiar os quadrados. Então, eu vou fazer as outras 3 carreiras e já trago para mostrar para vocês. Como prometido, eu já adiantei aqui as outras 3 carreiras e trouxe para nós continuarmos a nossa aula de hoje. Então, aqui nós ficamos num total de 4 carreiras. Eu havia feito a primeira no vídeo, fiz as outras 3. Então, ficamos com 4 carreiras iguais. Agora, vamos para a nossa próxima carreira.
Então, eu já adiantei aqui este início, subi com as duas correntes e copiei os 2 pontos altos e o quadrado da carreira anterior. Chegamos em cima dos pontos altos. Aqui, nós vamos abrir em cima dos pontos altos quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Chegamos naquele meio onde nós havíamos deixado um quadrado aberto. Nesta carreira, nós vamos fechar este quadrado. Então, são 2 correntes, vamos colocar aqui 2 pontos altos e copiar o primeiro ponto alto do outro grupo de pontos altos. Então, ficou desta forma. Agora, nós vamos também abrir quadrados aqui em cima dos outros 10 pontos altos. Então, nós vamos abrir 3 quadrados também. Fizemos 3 aqui, abrimos 3 aqui em cima dos pontos altos, vamos abrir mais 3 em cima destes pontos altos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro. Então, em cima dos pontos altos, ficou desta forma. A única mudança que nós vamos ter nesta carreira é esta. Em cima dos pontos altos, nós vamos abrir quadrados. E no quadrado do meio, nós vamos fechar com pontos altos. Aqui em cima dos quadrados, nós vamos continuar copiando. Aqui não terá alteração nenhuma. Chegamos em cima novamente dos pontos altos, vamos abrir 3 quadrados em cima destes pontos altos, fechar este quadrado com pontos altos e abrir quadrados em cima destes pontos altos. Chegamos em cima dos quadrados, vamos só copiar. Então, esta carreira, a única diferença, a única mudança que nós vamos fazer são em cima dos pontos altos. Eu vou encerrar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Encerrei aqui esta carreira. Então, como eu havia dito, a única mudança que nós fizemos foi em cima dos pontos altos. De cada 10 pontos altos, nós abrimos 3 quadrados. Então, abrimos 3 quadrados em cima destes 10 pontos altos, fechamos o quadrado do meio com pontos altos e abrimos mais 3 quadrados em cima dos outros 10 pontos altos. Onde são quadrados, nós só copiamos. Aqui não teve mudança nenhuma. Assim, fizemos até o final desta carreira. Encerramos aqui com um quadrado e os 3 últimos pontos altos. Agora, nós vamos novamente copiar estas 4 carreiras. Então, nós vamos fechar novamente estes 3 quadrados, abrir este, fechar estes 3, e aqui nos quadrados vai continuar da mesma forma. Então, nós vamos voltar a fazer estas carreiras de pontos altos aqui em cima. Então, vamos fazer mais 4 carreiras. Da mesma forma que fizemos aqui, vamos copiar aqui. Como é só repetição, eu vou fazer e já trago para vocês verem como ficou. Então, este é o resultado que eu falei que ia fazer e ia trazer para vocês verem. Eu apenas copiei essas 4 carreiras aqui novamente. Ficou desta forma. Agora, nós vamos inverter. Nós vamos fazer esta flor, é como se fosse uma flor estilizada. Nós vamos fazer esta flor aqui em cima dos quadrados. E vamos fazer os quadrados aqui em cima dos pontos altos. Nós vamos inverter o nosso trabalho. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu copiei aqui este início. Como eu falei, nós vamos inverter. Então, agora, aqui em cima dos pontos altos, nós vamos fazer quadrados. Nós vamos abrir quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro. Novamente, 2 correntes, pular os 2 pontos altos e copiar o terceiro. Então, em cima dos pontos altos, nós abrimos quadrados. Ficou desta forma. Vou fazer 2 correntes e copiar este quadrado. Novamente, deste lado, em cima dos pontos altos, vamos abrir os 3 quadrados. Então, 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. 2 correntes, pular 2 pontos altos, copiar o terceiro. 2 correntes, pular os 2 pontos altos, copiar o terceiro. Então, em cima dos pontos altos, ficou desta forma. Chegamos em cima dos quadrados. Nós temos 7 quadrados, então, nós vamos fechar os 3 primeiros. Então, são 2 correntes, nós vamos colocar 2 pontos altos.
um, 2 pontos altos e copiar o ponto alto da carreira anterior. Fechamos um quadrado. Vamos fechar o segundo. Copiar aqui o ponto alto. Então, fechamos o segundo quadrado. Vamos fechar o terceiro quadrado. São 2 correntes, 2 pontos altos. E copiar aqui o próximo ponto alto. Então, nós fechamos 3 quadrados. Vamos deixar este quadrado do meio aberto. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar aqui o ponto alto. Automaticamente, sobrou 3 quadrados deste lado, nós vamos fechar os 3 quadrados. Então, vamos colocar 2 pontos altos nas correntes e copiar o ponto alto novamente. 2 pontos altos, porque são 2 correntes, e copiar o ponto alto. 2 pontos altos. 1, 2, e copiar o ponto alto. Então, como eu havia dito, em cima dos pontos altos, nós vamos abrir os 7 quadrados. Ficamos aqui com 7 quadrados. E em cima dos 7 quadrados, vamos montar novamente a nossa flor estilizada. Então, são 7 quadrados, nós vamos fechar 3, deixar o quadrado do meio aberto e fechar os outros 3. Então, ficou desta forma. Até o final da nossa carreira, nós vamos fazer desta forma. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para mostrar para vocês. Então, assim ficou esta nossa carreira. Como eu falei, eu ia apenas inverter. Ia fazer a nossa flor estilizada em cima dos quadrados e os quadrados em cima da flor estilizada. Então, ficou desta forma. Agora, o mesmo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui e aqui só copiar os quadrados. Então, aqui nessa primeira parte, nós ficamos com 3 flores. Agora, nessa segunda parte, nós vamos ficar apenas com 2. Quando nós repetirmos novamente as flores, nós vamos voltar a ter as 3 flores novamente. Então, assim, nós só vamos invertendo até o final do nosso caminho de mesa. Como é só repetição, eu não vou continuar fazendo aqui no vídeo, porque vai ficar muito chato. Então, eu vou adiantar esta parte. Quando estiver no tamanho que para a minha mesa for o suficiente, eu trago e mostro para vocês. Mas agora, nós só vamos copiar o mesmo que nós fizemos aqui. Nós vamos fazer aqui e aqui em cima dos quadrados, somente fazer quadrados. Não tem erro. Tenho certeza que todos vocês vão sim conseguir fazer. Então, eu vou adiantar. Quando eu trouxer, eu já vou trazer com a minha última carreira lá, com pontos altos. Nós iniciamos com uma carreira de pontos altos e eu vou encerrar esta parte com uma carreira de pontos altos. Então, eu vou adiantar e já trago para fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. Como prometido, eu já adiantei aqui o caminho de mesa e fiz até o tamanho que para a minha mesa é o suficiente. Então, no vídeo, nós fizemos até esta carreira aqui. Então, o mesmo que eu fiz aqui, o mesmo que eu fiz nessa flor estilizada, eu fiz nessa. Fiz as 4 carreiras de ponto alto, fiz esta carreira no meio e as outras 4 carreiras de pontos altos, da mesma forma que eu fiz aqui. Como eu falei, nós só íamos intercalar. Então, nessa primeira parte, nós ficamos com 3 flores, na segunda, 2. Na terceira parte, já ficamos com 3 flores novamente. Repetimos as posições das flores anteriores. E assim eu fiz até o final, até o tamanho que para a minha mesa é o suficiente, mas lógico que vocês vão copiar as flores até o tamanho que para a mesa de vocês ou para a encomenda de vocês for o suficiente. Encerrei aqui com a minha carreira de pontos altos. Iniciamos com uma carreira de pontos altos, nesta parte vamos encerrar com uma carreira de pontos altos. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa. A minha última carreira por toda a volta deste caminho de mesa, eu vou fazer uma carreira de 3 pontos altos tombados. Então, eu fiz aqui o meu ponto alto, vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isso, aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Feito isto, eu vou pular um espaço e no próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1,
2. Ficamos aqui com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular um espaço, no próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Então, nós vamos fazer por toda a volta, a nossa última carreira será a nossa carreira de 3 pontos altos tombados. Lembrando que aqui é apenas uma ideia. Vocês podem usar a criatividade de vocês e fazer a última carreira da forma que quiserem. Vou fazer aqui mais uma vez. Vamos subir com 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Ficamos com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou pular um espaço, no próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer esta última carreira por toda a volta do meu caminho de mesa, até mesmo aqui em cima dos pontos altos, e já vou trazer, quando trouxer, já trago o nosso trabalho finalizado. Então, aqui eu encerrei a minha aula de hoje. Fiz aqui minha carreira por toda a volta do caminho de mesa, de 3 pontos altos tombados. E aqui em cima, na base, em cima dos pontos altos, da mesma forma. Aqui eu pulei 3 pontos altos, no quarto eu fiz o ponto baixíssimo, mas isso fica a critério de vocês, depende do ponto de vocês. Pode ser que pulando 3 pontos altos, fazendo o ponto baixíssimo no quarto ponto alto, vai ficar puxando, aí vocês vão adaptar ao ponto de vocês. Assim nós encerramos a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!